E é interessante porque, se você conhece da cultura e do contexto da época, são duas classes. A última não tanto religiosa, o publicano era mais uma classe social, mas o fariseu é uma classe religiosa, mas são dois diametralmente opostos. Um era totalmente o oposto do outro. O que um era na religião, o outro não era para a sociedade. E só a título de curiosidade, né, para que você se ambiente, o fariseu ele era um extremo seguidor da lei, ou pelo menos na teoria deveria ser. O fariseu ele observava a lei. Todo fariseu ele tinha a lei decorada. Desde pequeno ele sabia a lei de cor e deveria viver essa lei piedosamente, sem errar uma vírgula da lei. O que acontecia é que, na verdade, na prática, ele não fazia isso. O fariseu que deveria seguir a lei, que ele tinha memorizado, decorado desde pequenininho, na prática, ele não fazia isso. E era por isso que Jesus sempre estava debatendo com os fariseus, né? Porque os fariseus até sabiam corretamente, até interpretavam corretamente a lei, mas eles não viviam isso. Capítulo 23 de Mateus, por exemplo, os fariseus estão... Capítulo 23 de Mateus, os fariseus estão ensinando e os discípulos ficam encantados. Senhor, se eu puder parafrasear, é como se ele dissesse assim: Senhor, olha como esses homens ensinam. Eles ensinam muito bem. Aí Jesus diz assim: ensina bem. Faça tudo o que ele disser. Só não faça o que ele faz. Para você ver. Você lê o capítulo 23 de Mateus, está escrito lá, né? Com outras palavras melhores, né? Mas a gente pode parafrasear assim. É exatamente isso. Eles até conheciam, interpretavam a lei corretamente, mas não viviam ela. E acontecia que eram hipócritas. Viviam de hipocrisia. Para você ter ideia, eles tinham uma roupa já que era remendada. Era roupa especial de rasgar em público e mostrar uma autopiedade que não existia, que era hipócrita. E aquela roupa era remendada de novo para em outra ocasião rasgar de novo toda aquela cena. E o público vê como esses homens são piedosos. E na verdade era hipocrisia. No outro extremo, o publicano. Os publicanos geralmente eram judeus contratados por Roma de forma terceirizada. Os romanos eles impunham tributações, impostos para os seus súditos, né? E os israelitas que moravam em Jerusalém eram um deles. E era para o romano cobrar o imposto. Só que o que é que o romano fazia, né? Ele terceirizava o serviço. Aí chamava um judeu: olha, tu vai cobrar imposto para Roma. E o imposto era X. Aí ele colocava X mais alguma coisa para tirar o dele. Aí o judeu, que era esperto, já colocava o X mais o que estava do romano mais o dele. E aí você imagine, os judeus já não gostavam muito do domínio romano, porque era um domínio, né? Que era contra até seus próprios costumes e as suas leis, a lei do Senhor que tinha dado aos judeus, e ainda mais essa questão de tributação extremamente altíssima, né? Porque o romano já tinha a tributação dele, tinha o que era para cobrar e tiravam dele, mais o publicano. E aí o publicano, alguns deles galgavam a posição de chefe dos publicanos, e aí já tinha um outro terceirizado. Então você imagine, uma carga tributária não era gigante, né? Cada um colocando a sua porcentagem em cima. Então, na verdade, estavam roubando o povo. O povo judeu entendia isso, que estava sendo roubado, e o pior, estavam sendo roubados pelo seu próprio povo. Então eram tidos como marginais, pecadores da pior qualidade. Para você ter ideia, eram comparados às meretrizes. Muitas vezes nos textos dizem os pecadores, publicanos e meretrizes. Então era a pior classe que se poderia comparar. E aí o Senhor, ele coloca na sua parábola essas duas figuras. E sabe o que é interessante? É que isso não poderia ser diferente. O Espírito Santo de Deus que inspirou Lucas a escrever desta forma. Lucas registra a parábola de Jesus e em seguida ele traz um exemplo de dois personagens que são exatamente os dois personagens da parábola de Jesus. Isso não é por acaso não, viu? Isso não é coincidência que Lucas narra a passagem, a parábola de Jesus, que trata de dois homens, um
religioso, mas hipócrita, e outro totalmente pecador, mas que na parábola tem uma atitude genuína de arrependimento e contrição. E aí em seguida, Lucas narra 2 episódios verídicos que aconteceram, talvez não no mesmo tempo, mas ele faz questão de narrar 2 episódios, 2 exemplos de 2 homens que, olha, não tem como ser diferente. São exatamente os homens da parábola de Jesus. Lembre que, embora a sua Bíblia esteja dividida em capítulos, originalmente não era assim. Não tinha essa divisão de capítulos e de versículos. Então o texto ele é corrido. Então, essa porção do capítulo 18, versículo 9 e 14 é contexto de todo o capítulo 18, é contexto de todo o capítulo 19 e de todo o livro. Tá? Não havia originalmente essa divisão ela é didática. Tá? Então, se você observar, e eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia, por gentileza, mantenha o exemplar.